Em entrevista ao Resenha ESPN, D'Alessandro deixou claro os seus planos para a sequência da carreira. Cogitou de maneira forte a possibilidade de encerrar a carreira como jogador e falou sobre o seu retorno ao Internacional, que está muito próximo de acontecer. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Eu venho aqui para trazer informações sobre D'Alessandro. O D'Alessandro, que é jogador hoje do Nacional do Uruguai, está encaminhando o encerramento da sua carreira e pode, na próxima temporada, voltar para o Internacional como coordenador técnico, como jogador por algumas partidas para encerrar a sua carreira. Bom, vamos aprofundar isso. Ele foi ao Resenha ESPN, que é um programa da ESPN que é apresentado pelo André Plihal. Estavam nesse programa o Lugano, que é muito amigo do D'Alessandro, os dois se dão muito bem, o Djalminha e também o Silas. E eles ficaram ali naquele bate-papo e em determinado momento falaram sobre a sequência do D'Alessandro, quais são os planos dele para a sua carreira. Esse programa ele não foi ao ar ainda, tá? Ele vai ao ar na sexta-feira. Então pode ser que na sexta-feira, com o programa na íntegra, a gente tenha novas informações sobre o que falou o D'Alessandro, novas notícias. Daqui a pouco ele falou alguma coisa a mais que a gente não sabe. Mas o que foi divulgado de maneira prévia, já que o programa foi gravado ontem na tarde/noite, é que o D'Alessandro falou sobre o seu futuro. E ele foi questionado sobre quando é que ele vai encerrar a carreira. E ele disse que existe uma possibilidade muito grande dele encerrar a carreira agora. Ele está com 41 anos, ele tem contrato com o Nacional do Uruguai somente até o fim do ano, e ele falou sobre o seu momento no Nacional do Uruguai. Ele é reserva agora na equipe de Montevidéu. Ele não tem sido titular, ele entra no decorrer das partidas. E ele disse que respeita muito e que tem muito carinho, tanto pelo Nacional quanto pelas pessoas de lá. Mas que ele deve cumprir o seu contrato e era isso. Ele garantiu que vai cumprir o contrato dele até o fim com o Nacional, mas não garantiu que vai muito além disso. Então, a gente já pode contar com o fato de que o D'Alessandro não vai seguir no Nacional do Uruguai na próxima temporada. Qual outro mercado que o D'Alessandro seguiria? E aí ele disse, cara, eu tô com 41 anos, então a possibilidade de encerrar a carreira ela é muito forte. E ele já começou a encaminhar o que faria para encerrar a sua carreira. E claro, os planos de prioridade do D'Alessandro para encerrar a carreira estão no Beira-Rio, estão em Porto Alegre. Recentemente eu trouxe aqui um vídeo com base numa informação que o Guerrinha da Rádio Gaúcha trouxe e segundo ele, conversando com o Fernando Carvalho, foi uma mistura, mas a informação era que o D'Alessandro iria jogar o Campeonato Gaúcho pelo Internacional. O D'Alessandro não falou isso exatamente, nem o Inter fala sobre isso publicamente de maneira objetiva e exata. Mas a tendência é que o D'Alessandro realize no ano que vem um jogo de despedida no Beira-Rio, diante da torcida. Ele falou nesse episódio do Resenha ESPN, inclusive, que vai ao ar sexta-feira, eu repito, ele disse que ficou um gostinho amargo, porque quando ele se despediu do Internacional, naquela partida contra o Palmeiras, vitória por 2-0 no Beira-Rio, não tinha torcida. O portão estava fechado por causa da pandemia. Então ele tem um desejo muito grande de voltar ao Beira-Rio como jogador diante do torcedor. E isso deve acontecer no início do ano que vem. Se ele de fato encerrar a sua carreira, ainda no ano que vem vai ter um jogo de despedida do D'Alessandro. O próprio presidente Alessandro Barcelos já falou sobre isso publicamente, que conversa com o D'Alessandro, os dois são muito amigos, e que já está praticamente certo que quando ele for encerrar a carreira, vai ser no Beira-Rio. Aí se for em um jogo amistoso, por exemplo, no Inter e River Plate, um Inter e Nacional, se for em um jogo valendo do Campeonato Gaúcho, isso eles vão definir, mas o D'Alessandro vai ter um jogo de despedida no Beira-Rio no ano que vem e ao que parece, a única coisa que faltava, que era a decisão do D'Alessandro de encerrar a carreira, já está tomando um rumo, um encaminhamento de que será isso que vai acontecer. Bom, o D'Alessandro encerrando a carreira, o que acontece com ele? O que ele pretende fazer da sua carreira? Onde que ele vai trabalhar? O que ele vai fazer? A grande possibilidade, eu venho falando disso aqui já há algum tempo, é que ele seja coordenador técnico do Internacional. O D'Alessandro ainda tem uma influência muito grande dentro do vestiário do Inter. Ele tem uma proximidade muito importante também com o presidente Alessandro Barcelos,
que gosta muito do D'Alessandro, que confia muito no D'Alessandro. E essa figura do coordenador técnico, que era prevista no plano de gestão, ainda não foi ocupada, porque o presidente está esperando D'Alessandro. E a grande tendência é que seja ele o coordenador técnico do ano que vem. O Inter quer que o coordenador técnico também tenha curso de treinador, não para assumir o cargo de treinador, mas sim para poder debater de igual para igual com o treinador. O D'Alessandro cumpre esse pré-requisito. Então tudo indica, tudo converge para que seja ele o coordenador técnico na próxima temporada. Qual a chance disso não acontecer? A chance disso não acontecer é o D'Alessandro não querer trabalhar. Ele vai morar em Porto Alegre após o término da carreira. Isso está praticamente definido. As filhas dele estão muito adaptadas aqui em Porto Alegre. Ele tem negócios aqui em Porto Alegre. A esposa dele tem negócios aqui em Porto Alegre. Então, encerrando a carreira, ele deverá morar aqui. A questão é, ele vai querer trabalhar no futebol ou ele vai querer dar um tempo? Provavelmente ele vai querer seguir trabalhando no futebol pelo que o próprio D'Alessandro vem falando. E aí, coordenador técnico do Internacional é o futuro dele. Ainda hoje tem mais conteúdo aqui do A Dupla. Ainda hoje tem mais vídeo do Grêmio, tem mais vídeo do Inter. Fica aí que eu prometo que tem conteúdo, tá? Beijo!